Era como se uma voz falasse dentro da minha cabeça: "Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa fazer alguma coisa". Fala, pessoal do Trechos, hoje eu vim contar um relato para vocês. Esse era um relato que eu tinha deixado ali parado, porque o título dele não tinha chamado tanto a minha atenção. Mas quando eu vi a Selena Fortuna dando uma entrevista para o Daniel Pires, eu acabei me interessando em ler esse relato que já estava lá na minha caixa de e-mail faz um tempo, para ver do que se tratava. Fiquei curiosa, na verdade, até acendeu uma luz de alerta em mim. E o relato começa assim: Oi, pessoal. Meu nome é Antônia. Trabalhei como pajem durante um tempo com crianças de 4 a 6 anos. Aprendia muito com elas. E também passei por momentos difíceis, como esse que eu vou contar agora. Eu tinha uma aluna que era muito quietinha, mas ela era também muito afetiva. E um dia a gente estava trabalhando contos de fada e na nossa pauta estava Chapeuzinho Vermelho. Contei a história para as crianças, mostrei as ilustrações e elas tinham que fazer alguns comentários para dizer o que elas tinham aprendido com aquela história. Essa minha aluninha disse que conhecia o lobo mau e não quis mais fazer nenhum tipo de comentário. Comecei a prestar mais atenção nela. E como ela era realmente bem quieta, não vi uma grande mudança de comportamento. Ela gostava muito de abraçar os coleguinhas e em determinado momento ela começou a ficar mais afastada. Ela não queria mais que eles abraçassem, parece que ela se sentia incomodada. Se aquela história não tivesse chamado a minha atenção, eu realmente não teria percebido, porque o comportamento dela sempre foi muito discreto. Comecei a passar mais desenhos para a turma, para entender melhor o que estava passando na cabecinha deles. Quando eu peguei o desenho dela, quem é esse aqui que você desenhou? Ela disse: Esse é o lobo mau. Eu sonho com ele às vezes, tia. Pensei que ela poderia ter ficado apenas impressionada com a história que a gente havia contado umas 2 semanas atrás. Mas o sinal de alerta continuou tocando em mim. Conforme os dias foram passando, as coisas começaram a ficar um pouco mais tensas. Ela começou a ficar mais medrosa e dizia que o lobo mau estava esperando ela. Eu resolvi chamar a mãe para que a gente conversasse sobre o que poderia estar acontecendo. A mãe chegou visivelmente estressada, disse que não tinha muito tempo, que precisava trabalhar. Ela tinha 2 empregos e não tinha tempo para ficar nesse tipo de reuniãozinha. Na hora que a aula acabou, eu resolvi observar a saída dos alunos. Obviamente não foi a mãe que foi buscar, mas um homem. Olhei o comportamento dela quando chegou perto dele e ela se encolheu. Naquela noite eu não consegui dormir. Eu passei muito tempo pensando no que poderia estar acontecendo e tive uma inquietação e até uma certa crise de ansiedade durante a noite. E fiquei pensando, eu preciso fazer alguma coisa. Era como se uma voz falasse dentro da minha cabeça: você precisa fazer alguma coisa. Você precisa fazer alguma coisa. Comecei então a esperar os alunos chegarem também. Sei que isso é completamente errado e não aconselho ninguém a fazer, mas eu comecei a investigar a vida dessa menina. Eu segui ela até a casa dela e procurei informações com os vizinhos. Os vizinhos disseram que a mãe dela era mentalmente perturbada, que gritava muito com ela das poucas vezes que a mulher estava em casa. Que a menina geralmente passava o dia todo com o padrasto, que não trabalhava, e ele que cuidava da menina. Disseram também que ele era um homem muito bom, que ele fazia um papel de pai, estava sempre com a menina, levava para a escola, trazia, dava banho, comida e todos esses cuidados que uma criança merece ter. Mas mais uma vez eu senti aquela angústia apertando meu peito. Decidi então pedir um acompanhamento psicológico. Eu tinha que preencher um papel falando sobre os comportamentos dela para que pudesse se encaixar para ser acompanhada com a nossa terapeuta infantil. A psicóloga acabou abrindo comigo que a menina contou para ela que o padrasto tinha comportamentos inapropriados com ela. Infelizmente, muitos detalhes aqui eu não vou poder contar para vocês. O conselho tutelar foi até a casa dela. A mãe quase perdeu a guarda da criança e acabou entregando para a avó cuidar da menina
E a última notícia que eu tive era que a avó estava tentando a guarda legal dessa criança. Se eu não tivesse apurado o meu olhar para aquela situação, teria passado despercebido. Talvez eles estejam só precisando do lenhador para acabar com aquele lobisomem e libertar aquela criança. Tem histórias que a gente realmente não gostaria de contar. Prefiro não fazer comentários a respeito. É um relato bem difícil de contar. Depois ela me trouxe mais informações ao final do relato, que ela pediu para que não fosse contado aqui. E é isso, pessoal. Os mistérios podem estar muito perto de você. Mistérios e monstros que são reais, de verdade. E você pode descobrir quem eles são se você prestar um pouquinho de atenção. Esse foi o relato de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima ocasião.